Olá, amigos, bom dia. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem, tudo possivelmente bem. Não, não há outro caminho. Nós temos que nos unir. Se nós não nos unirmos, nós vamos ter que dividir. E a divisão, ela é muito difícil de ser feita em paz. Todas as divisões de terras, de países, de nações, de contingentes imensos de pessoas, como é o contingente da população do Brasil, é um contingente inacreditavelmente diverso em sua formação, em sua origem, em sua capacidade de entender, em sua possibilidade de amealhar forças e circunstâncias para poder dividir corretamente. Vamos ter que nos unir. Para se unir, é preciso que haja um princípio, um modelo, uma fórmula. E essa fórmula não pode ser a fórmula da corrupção, do roubo, da mentira, da ignorância, da estupidez, da manipulação. Não há outro jeito. Nós vamos ter que nos unir. Ainda há pouco, eu acabava de receber uma mensagem de que o presidente da República ele vai se reunir com os líderes do MDB. O MDB sempre foi considerado o maior partido do país. Era o que tinha a maior bancada, era o que tinha o maior número de prefeitos, era o que tinha mais diálogo, e ele sempre manipulou ou foi manipulado para estar junto do poder. Ao contrário do que se dizia, não era o PFL do Antônio Carlos Magalhães, do que vocês chamavam de Toninho Malvadeza. O MDB tem que jogar no time do governo atual. Eu falo isso com um único objetivo. Nós temos que nos unir. Nós não podemos deixar passar esta chance de colocar o Brasil no caminho que se constitui quase que numa senda muito pequenina, muito fina, inigualavelmente estreita, por onde nós podemos passar rumo ao desenvolvimento, rumo à melhora de qualidade de vida das pessoas que ainda não chegaram lá. Faço aqui um apelo aos políticos, faço um apelo às pessoas que são consideradas ricas, aquelas que quase sempre foram operadoras do Caixa 2, aquelas que sempre se beneficiaram das benesses, das prebendas, das facilidades, dos privilégios do Estado, que nunca souberam ganhar dinheiro senão através da maldade, da picaretagem institucionalizada. Não, eu não estou falando contra os ricos. Aquelas pessoas que atingiram um belo estágio na vida e o fizeram de forma legal, nada tenho contra. Eu não invejo essas pessoas. Eu estou bem na vida. O apelo que faço é essas pessoas que detêm poder porque conquistaram o poder através da eficiência em suas empresas e seus negócios corretamente operados. É com estas pessoas que nós devemos lidar. E estas pessoas devem lidar com o poder do MDB, o maior partido do país, para que ele se una ao governo no que ele tem de excelente, de ótimo, de bom, de perfeito. É um governo que até agora não roubou e não deixou roubar.
e todos que se aproximarem deste governo em eventuais negociações não devem exigir nada em troca. Nós temos que nos unir, caso contrário, nós teremos que nos dividir. E as divisões são sempre terríveis, são sanguinolentas, são guerreiras, são nefastas, são desarticuladas, elas são injustas. As divisões nunca são feitas de acordo com o estabelecido em hipotéticos negócios. Repito, vamos ter que nos unir. Se não nos unirmos, nós seremos forçados a nos dividir. E as divisões de um país nunca serão feitas em paz. Olhem a Síria. Por motivos praticamente religiosos e por ela ter sido encampada por países estrangeiros como Rússia, como Venezuela, como Cuba, a Síria está sendo completamente destruída. Finalizo. O MDB tem que dar apoio ao governo, a este governo, sem pedir nada em troca. Temos que nos unir. As divisões são nefastas. Elas nunca são pacíficas. As divisões de um país, elas são sanguinolentas, guerreiras, elas são, muitas vezes, terrivelmente divisórias entre pessoas de mesmas famílias, entre pessoas de condições diferentes, de pensamentos iguais e que se dividem por não terem sabido se unir no momento adequado. Não podemos deixar de nos unir. Temos que nos unir. E a oportunidade disso acontecer é através deste governo. A sociedade civil no Brasil, ela rouba e deixa roubar. E isso desarticula o país, joga o país no lado da história. Aceitem essa ponderação. Sei que não tenho influência alguma, mas nada impede que eu peça, vamos nos unir. Um grande partido como o MDB deve unir-se ao governo federal, que tem dado um bom exemplo numa coisa fundamental. Não há corrupção no atual governo. Se houve, foi agora, no ministro da Saúde, que repassou verbas a governadores inacreditavelmente grandes, das quais foram feitos loteamentos para sindicatos, como o sindicato do próprio ministro Luiz Henrique Mandetta. Unamo-nos. É a chance que temos. Nós precisamos nos unir. Nós temos bons, excelentes empregados públicos no Brasil, com mandato e sem mandato, que estão fazendo parte deste pensamento. Eu peço a você, ajude-me, vamos nos unir para levar o Brasil indivisível adiante, com a mesma bandeira, com o mesmo hino, com o mesmo pensamento democrático da real democracia, e não da democracia do tipo da democracia da Venezuela, da Coreia do Norte, de Cuba. Temos que nos unirmos. Nós precisamos dessa união. Caso contrário, nós vamos lamentar terrivelmente, em pouco tempo, a divisão do país. Eu volto logo mais.